Students, good morning, good afternoon or good evening. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula dessa semana. Hoje a gente vai dar início ao Chapter 4, ao capítulo 4, que se chama Career Fair. É aí a feira de carreiras. As páginas que vamos hoje é 44, 45, 46, 47 e 49. Let's go então! A abertura aqui do capítulo 4, ele traz aqui as crianças indo visitar uma feira de profissões. Percebam aí, eu sei que em português você já deve ter entendido, que se trata de cozinheiro, de bombeiro. Esse homem aqui possivelmente ou é médico ou enfermeiro, que está com uma roupa, né, branca, com um instrumento aí de medicina. E as crianças foram convidadas a observar, a olhar do que é cada profissão, trabalha com o quê? Né? Se vocês já tiveram essa oportunidade, é muito rica, porque faz a gente pensar um pouquinho lá na frente, o que a gente quer para a nossa vida. Então veja bem, aqui na página 45 tem um pouquinho de diálogo que eu preciso que vocês prestem atenção no áudio, ok? Eu vou dar play aqui então. Career Fair 1. Read, look, and listen. This is Dr. Gomez. He's a doctor. He works at the city hospital. He saves lives. This is Dr. Hill. She's a vet. She works at a vet clinic. She cares for animals. Helen Miller is a firefighter. She works at the fire station. She puts out fires. This is Chef Jones. He works at a big restaurant. He cooks delicious meals. Então, galera, para cada profissão, eles falaram aí uma coisinha. Então, veja só, o que o médico faz? O Yoto respondeu que ele salva vidas, he saves lives. Agora, o que a veterinária faz? She cares for animals, ela cuida de animais. Então, aqui, a Mia disse, she puts out fires, ela apaga fogos. Aqui a Helen Miller, que é a firefighter, a bombeira. E por último, o chefe aqui, que trabalha no restaurant, ele faz o quê? He cooks delicious meals, ele faz refeições deliciosas. Então, só aqui a gente já aprendeu aí 4 profissões. Doctor, esse vet, que é veterinária, e tem firefighter e o chef, que no caso tem alguns livros de inglês, eu não sei se vocês já viram, que é o cook, que também é cozinheiro, é confundido, tá? Na verdade, cozinheiro é uma coisa, chefe é outra coisa, é mais responsável do que o cozinheiro. É o responsável ali pelas refeições do cardápio, é quem manda mais ou menos isso. Não chega a ser, em todos os casos, o dono do restaurante, mas sim, ele é o cargo máximo responsável pela comida do restaurante, tá bom? Então vamos ver aqui também outras profissões, e eu tenho um áudio, e essa página inclusive é de listen and repeat, então presta bastante atenção, se você puder colocar um fone de ouvido para poder repetir o nome dessas profissões, ok? Let's go! 2. Listen and repeat. A student, an athlete, an artist, a vet, a nurse, a firefighter, a mail carrier, a pilot, a police officer, a chef, a singer, a dentist, a mechanic, a teacher, an actor, a flight attendant, a doctor. Então, galera, eu vou pedir que vocês prestem atenção a esses nomes. Vejam que aqui eu tenho o artigo, eu tenho um azinho,
Mas em alguns casos, como artist, eu vou ter um A e um N. Por quê? Quinto ano já deve saber. Porque o som que inicia aqui o nome da profissão é que vai dizer se eu vou colocar um A ou um N. O artigo, a regrinha é essa. Eu só posso utilizar o A quando a minha palavra seguinte iniciar com um som de consoante. Se iniciar com um som de vogal, eu vou utilizar o N, ok? Dito isso, lá na página 47, eu tenho de forma mais explicadinha aqui no exercício 3, diz o seguinte, que é bom você saber o que é a diferença, essa regrinha, tá bom? A mesma coisa que eu falei, tá bom? 4 aqui é só para você revisar os pronomes com o verbo be no presente. Por quê? Quando a gente fala de profissão, a gente vai falar também no presente. Eu sou professora. I am a teacher. You are a student. Então, quando eu vou falar qual a sua profissão ou qual a minha, eu vou utilizar o verbo be na forma presente, vou utilizar também o pronome pessoal e a gente sabe que para cada caso vai ter uma forma corretinha do verbo be. Eu tenho aqui a forma singular, eu utilizo aqui o I, o he, she, it ou you. As formas são essas aqui, am, esse szinho que é o is e o are. E a forma plural, todos eles aqui, we, they e you, vão utilizar o are, beleza? Eu acho que vocês já sabiam disso. Antes de chegarem aqui no quinto ano, eu acho que vocês já sabiam. Mas veja só, aqui na página 47 ainda tem algumas frases. Vamos ver aqui. I am a student. Or I'm a student. Aqui no caso é uma menina falando de si mesma. We're students, nós somos estudantes, então eles estão falando deles mesmos. He's a doctor, já não é ele que está dizendo, por quê? Porque está usando he's a doctor, ele é um médico. They're doctors, eles são médicos, então também eles não é eles que estão falando, eles não são os narradores desta frase. You're a teacher, você é um professor. Tá falando sobre quem? Sobre ele, sobre essa figura aqui. Your teachers. Então veja bem, lembra que eu falei para vocês que vocês podem utilizar o you para singular e para plural e que na maioria dos casos ia trazer figura? Então eu estava querendo dizer sobre isso aqui. É a mesma frase? É. O que vai mudar é só um S, teacher. Sim, é só um S, que ele vai indicar o quê? Que são professores, não é professor. E também a imagem me indica isso. Então, se tivesse um exercício para vocês enumerar, cada figura tivesse um número e as frases tivessem uma em cima da outra com parêntese, dentro do parêntese em branco que vocês teriam que enumerar. Essa daqui não tinha como confundir, gente. A imagem está muito clara. Aqui é singular, aqui é plural, ok? Espero que tenha ficado entendido. Se não ficou, deixa anotadinho na página 47 sua dúvida para o nosso encontro online. Já na página 49, eu vou ter esse exercício. Esse exercício já traz o pronome, já traz o verbo be e também já traz o artigo. Qual é o dever de vocês? Completar somente com o nome dessa profissão. Teacher, eu não lembro como escreve. Ou você volta no vídeo, ou você volta a páginas do seu livro para poder completar, tá bom? Então vocês vão completar a página 49 todinha no que diz respeito a essas profissões. Dá um pause no vídeo, responde que eu já venho com a resposta. Vamos ver se você acertou direitinho? Vamos lá, letra A. She's a nurse. B. He's a firefighter. C. He's a teacher. D. She's a chef. Continuando ali, letra E. He's a pilot. F. He's a vet. G. She's a police officer. H. He's an actor. E. She's an athlete. E J. He's a singer. Ficou com dúvida em alguma profissão, seja na pronúncia, seja na escrita? Deixa anotadinho, página 49, no nosso encontro online vocês vão falar para mim, ok? Esse foi o assunto de hoje, foi sobre profissões e a gente conversa aí no nosso encontro, galera. A gente se vê na próxima aula também.
Bye, bye! Oi, quinto ano, tudo bom com vocês? Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho, e a gente vai vir aí trabalhando o conteúdo, né? Fração de quantidade, com algumas atividades. As páginas que serão realizadas serão as páginas 33, 34 e 35. Nessas 3 páginas, nós precisamos estar aí colocando a data do dia 25/6. Então, bora lá! A gente tem na página 33 a questão 7. André recebeu R$120 por um trabalho que realizou. Ele resolveu poupar 7/10 dessa quantia e usar o restante na compra de um livro. Quantos reais custa o livro que André irá comprar? Então, primeiro a gente tem que saber aí quanto que ele vai poupar. Foi só falado que é 7/10, mas não foi falado exatamente qual é a quantia. Então, nesse caso, a gente tem que descobrir através aí de 7/10 de R$120. Depois que a gente descobrir quanto que vai ser 7/10 de R$120, a gente vai tirar esse valor dos 120. Tirando esse valor, o que sobrar vai ser o que ele vai utilizar na compra de um livro, tá bom? Então, a gente vem aí com 7/10 de 120. Vou fazer juntinho com vocês, tá bom? Mas as próximas vocês vão estar fazendo. Então, vamos lá. Aqui nós temos 120 dividido para 10, nós sabemos que é 12. E aí, depois nós vamos pegar o resultado e multiplicar por 7. 12 vezes 7, 84. Aqui, esse 84 é o que ele vai poupar, é o que ele vai economizar. Então, ele já vai tirar e deixar guardado, tá bom? Então, ele vai tirar R$84 de 120 para economizar e o que restar vai ser na compra do livro. Se ele vai tirar 84, a gente sabe que vai ser continha de subtração, tá bom? Então, a gente tem os R$120, ele vai tirar o 84 para economizar, vai sobrar R$36, que é exatamente quanto o livro vai custar. O livro custa R$36. Vamos para a próxima, nós temos a questão 8. Uma fábrica de bonés produziu 390 peças para uma feira de roupas e acessórios. Ao final da feira, essa fábrica havia vendido 2/3 desses bonés a R$15 cada um. Quantos reais a fábrica arrecadou com a venda dos bonés? Inicialmente, a gente tem que ver aí quantos bonés foram vendidos. Foi falado que foi vendido 2/3. Vamos calcular os 2/3, tá bom? Do tanto que foi produzido. E a gente sabe que 2/3 de 390 é que deve ser calculado. 2/3 de 390. Então, nesse caso aí, vocês vão pausar o vídeo e vão estar realizando, tá bom? Voltando aqui, a gente tem 390 dividido para 3 é igual a 130 e 130 multiplicado por 2, que é igual a 260, tá bom? Agora nós sabemos que foram vendidos 260, tá? Mas aqui é falado que cada um custou R$15, tá bom? Então a gente não vai lá somar 15 mais 15 mais 15 mais 15 260 vezes, a gente vai utilizar a multiplicação. Então foram 260 vezes 15, tá bom? Aí a gente observa que foi arrecadado R$3.900, tá bom? Logo, a fábrica arrecadou R$3.900 com a venda desses bonés. A gente tem o número 9. Carlos gastou 3/11 do salário que recebeu na compra de uma bicicleta. Sabendo que Carlos recebe 2.640 de salário, quantos reais ele pagou por essa bicicleta? Então, ele gastou 13/11
do salário, tá bom? Então é simples realizar 3/11 de 2.640. Pausa o vídeo e realiza, que eu sei que vocês já conseguem. Voltando aqui, nós temos 3/11 de 2.640, é 2.640 dividido para 11, 240. E aí é 240 vezes 3, 720. Logo, o Carlos pagou R$720 pela bicicleta, tá bom? Vamos para o número 10. Em uma pesquisa, os professores descobriram alguns hábitos de 1.500 alunos de uma escola. Grava isso, sempre serão 1.500. O valor dado é 1.500, tá bom? A letra A eu vou fazer com vocês, as demais vocês vão estar realizando, tá bom? Tá perguntando assim, quantos alunos dessa escola, letra A, tem aparelho celular? A gente observa que o aparelho celular aqui, ó, é 3/5 desses alunos. Logo, vai ser 3/5 de 1.500, tá bom? Então, a gente vai ter aqui 3/5 de 1.500, 1.500 dividido para 5. A gente vai ter 300. E 300 vezes 3, que a gente vai ter, que é 900. Logo, a resposta é que 900 alunos têm aparelho celular, tá bom? A letra B e a letra C, vocês vão estar aí pausando o vídeo e realizando. Tranquilo aqui, ó, 9/10 e 7/12, sempre de 1.500, que é o total de alunos que tem nessa escola. Pausa e realiza. Voltando aqui, a gente tem 9/10 de 1.500, 1.500 dividido para 10, 150, e 150 vezes 9, 1.350. Logo, são 1.350 alunos que têm o hábito de estudar em casa diariamente. A letra C é praticam esportes, são 7/12. 7/12 de 1.500, a gente tem 1.500 dividido para 12, 125, e 125 vezes 7, a gente tem 875. Logo, são 875 alunos que praticam esporte. A gente tem aí o número 11 na página 34. Observe o trajeto que Laura já percorreu para ir de casa até a sorveteria. Aí a gente tem aqui que de casa para a sorveteria é 2.400 metros. Letra A, que fração indica a parte que Laura já percorreu desse trajeto? Nós vamos observar aqui que esse trajeto ele está dividido em partes iguais aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 partes iguais. E ela já percorreu quantos desses 5? Vamos contar? 1, 2, 3. Então, ela percorreu 3/5. Foi 3 de 5, tá bom? Agora, letra B. Quantos metros Laura ainda deve percorrer para chegar à sorveteria? Inicialmente, a gente tem que saber o tanto que ela percorreu e aí depois tirar esse tanto que ela percorreu do total. E o que restar vai ser o que falta para ela chegar na sorveteria. Ela já percorreu 3/5 de 2.400, não foi? Agora vocês vão pausar aí e vão estar realizando. Voltando aqui, a gente tem 2.400 dividido para 5, que é igual a 480, e aí 480 vezes 3, que é 1.440. Ela já percorreu 1.440, mas falta isso aqui. E para a gente saber o tamanho disso aqui, a gente pega o total, tira o que ela já percorreu e o que restar é o que falta, tá bom? Quando a gente tem a ideia de tirar alguma coisa, retirar é subtração. Então a gente tem aqui 2.400 menos o que ela já percorreu, que foi 1.440, e aí sobrou os 960 para ela percorrer. Logo, Laura ainda deve percorrer 960 metros.
A gente tem aí a número 12. Vitor traçou um segmento de reta igual a este no caderno. Quando a gente utiliza aí a régua para medir, vamos medir, pausa aí, pega a régua de você e mede. A gente observa que quando a gente mede isso aqui, a gente tem 8 centímetros, tá bom? Aí é pra gente marcar sobre esse segmento as frações que indicam cada ponto nesse segmento, tá bom? O ponto P vai ser 1/2, o ponto Q vai ser 3/4 e o ponto R vai ser 3/8. O mais tranquilo pra gente fazer é 1/2, que a gente divide o nosso AB, que tem 8. Eu peço a vocês que utilizem a régua para ir e dividindo em partes iguais. Aqui, ó, foi dividido em 2 partes iguais. Então, você tem que dividir o AB em 2 partes iguais e aí vai pegar só uma parte, que no caso a gente vai ter aqui, ó, foi dividida em 2 partes iguais e é exatamente aqui, ó, do A até o P, que a gente vai ter 1/2. Agora a gente tem o ponto Q, 3/4. Vocês vão dividir esse segmento em 4 partes iguais. Lembrando, utiliza a régua, o mesmo tamanho para todas as partes. Dividindo ele em 4 partes, você tem que ir até a terceira parte, tá bom? Fazendo isso, a gente vai encontrar exatamente aqui, ó, o ponto Q, 3/4. E aqui, o ponto R é dividido em 8 partes, então você vai dividir em 8 partes, risca aí 8 partes, e aí vai pegar 3 dessas partes, tá bom? Então, na terceira parte vai ficar exatamente aqui o ponto R, 3/8, tá bom? Lembrando, divide das duas, aqui no ponto P, divide 2 partes, pegou uma dessas partes. Divide em 4 partes, pegou 3 dessas partes. E o R, divide em 8 partes e pegou 3 dessas partes, tá bom? Confere para ver se fizeram certo. A gente tem aí a letra B. Quantos centímetros de comprimento tem um segmento de reta AR? No caso de A até R, a gente sabe que o R vai ser 3/8, mas a gente também sabe que o nosso segmento tem 8 centímetros. Então, a gente vai ter 3/8 de 8. Tranquilamente, a gente faz 8 dividido para 8, que é igual a 1, e 1 vezes 3 a gente vai ter que é 3, então são 3 centímetros. Os demais, vocês vão pausar o vídeo e vão estar aí realizando. Voltando aqui, a gente tem o AP. O P é 1/2 de 8 também, né? Que é o mesmo segmento. A gente vem 8 dividido para 2, que é igual a 4. E 4 vezes 1 é igual a 1 centímetro. Tranquilo, né? 4 centímetros. Próximo, a gente tem AQ. Nós vamos ter 3/4 de 8 também. 8 dividido para 4 a gente sabe que é 2. E 2 vezes 3 é igual a 6. Então, nós temos 6 centímetros. A gente vai vir concluindo a nossa aula. Novamente, observamos que nós trabalhamos muito multiplicação e divisão. Desenvolvam aí na casa de vocês. Bastante continhas de multiplicação e divisão é muito importante, tá bom? Para que vocês não tenham dificuldade nesse conteúdo. E aí, na próxima aula, a gente vai vir continuando fazendo atividades relacionadas a esse conteúdo, mas também vamos vir com o Aprender é Divertido. Vamos ter um jogo aí bem legal pra gente realizar. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, turma, quinto ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez aqui juntos. Hoje, nossa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Edson Júnior e nossa aula hoje é 25/6. Nossa última aula falando sobre os modos verbais, indicativo, imperativo e subjuntivo. E nós deixamos alguns exercícios para vocês fazerem. Hoje vamos colocar a resposta e vamos falar também do estrangeirismo, que está lá na página 16. Vamos começar nossa aula corrigindo os exercícios anteriores? Vamos lá! Aí estão aí as correções das páginas 14 e 15, certo? Vamos lá!
Vamos para o nosso tema de hoje? Então, vamos falar sobre o estrangeirismo, que está lá na página 16. Afinal, o que é estrangeirismo? O que é realmente o estrangeirismo? São palavras ou expressões de origem estrangeiras. Há estrangeirismo que sofre o aportuguesamento, ou seja, modificações na pronúncia para a nossa regra da língua portuguesa. Olha um exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Delete. Delete, normal, você vai ver ali, delete isso na sua vida, mas isso é estrangeiro. Aí nós colocamos para o português e aí ficou deletado. O bufete, né? Ou buffet, que agora ficou na nossa questão do português. Balé, no caso antigamente tinha 2 L's e o T no final, que vem de fora. Aí a questão do sutiã, ou sutiã, que também sofreu isso. Por quê? No caso você vai ver que nem todos são somente da língua inglesa, também pode ter da questão de língua francesa, influência de outros países. Então, isso acontece. Um detalhe, entretanto, nem todas as palavras vão sofrer a questão do aportuguesamento, né? Vão mudar por causa dele. Aí eu dei aqui um exemplo, o mouse. Imagina só, você sabe que mouse, isso aqui, esse objetozinho aqui, ele tem um nome, né? O seu significado, ele é rato. Imagina, mouse, rato. Agora você falando isso, mudando para o português. Vou pegar o meu rato e vou colocar lá no computador. Fica estranho, né? Então, para não ficar esse significado, vai colocar no computador, então você achar melhor deixar ele do jeito que está. Outro exemplo que nós vimos nas nossas aulas anteriores, videogame. Se nós formos traduzir videogame, seria, por exemplo, jogo de vídeo. Fica estranho. Vou ali no meu jogo de vídeo, né? Aí, por exemplo, pendrive, aí check-in, backup. Então são palavras que elas não sofreram, embora elas estejam no nosso dia a dia. Então, assim, não sofrem o aportuguesamento, não há uma modificação para ela na nossa regra, certo? Então aí eu vou deixar para você, faça as atividades que estão na página 16, não esquece de colocar a data, certo? E nós vamos continuar na nossa próxima aula aí as respostas. E eu vou deixar a mensagem para você, tenha uma ótima quinta-feira e você esteja muito bem, com bastante saúde. Então, assim, encerra por aqui, nós falamos sobre a nossa estrangeirismos e vamos finalizando por hoje. Um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Valeu! Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Vamos então a mais uma aula de História Regional. Vamos então fazer a correção da página 25 do livro de vocês e seguindo aí com o nosso conteúdo lá na página 26, ok? Vamos lá na página 25, ele vai apresentar essa imagem para vocês. Essa imagem aí, ela está representando aí os índios Munduruku ao encontro aí dos colonizadores, né? Os colonizadores. Como é que foi a recepção desses colonizadores pela imagem? O que vocês acham aí? Como é que os indígenas receberam esses colonizadores aí? Na primeira questão, ele está perguntando quais grupos foram representados. Então, lá na legenda da foto, ele vai colocar aí quem eram esses grupos aí. O artista ele representou os indígenas e também os colonizadores, os indígenas Munduruku, né? E aí os colonizadores. Na questão número 2, o que o autor da imagem quis mostrar? O que ele quis mostrar? Ele quis mostrar aí a relação entre os indígenas e os colonizadores. Também a imagem também demonstra que os colonizadores fizeram alianças com alguns dos grupos indígenas e também com outros. Existia aí a questão da amizade, mas nem sempre foi assim, né? Questão número 3, como a relação entre as pessoas foi representada aí também nessa imagem. Então, os Mundurucus, eles aliaram-se aos portugueses e os levaram à moradia dos Muras, inimigo dos
colonizadores. Então, essa aí é a correção da página 25 de História Regional, ok? História Regional. Vamos seguindo então ao nosso conteúdo. Nas últimas aulas, o que nós vimos aí? Sobre os quilombos, né? O quilombo de Quariterê ou Quaretetê, ou também chamado de quilombo do Piolho, muitos nomes aí. A resistência foi uma maneira encontrada por esses africanos e escravizados e seus descendentes para protestar contra as agressões e a vida de sua liberdade. Ou seja, qual era o objetivo desses quilombos aí? Era abrigar os refugiados, os africanos, de seus patrões, de seus chefes. Esses quilombos eles eram encontrados bem dentro das matas, bem longe mesmo, em locais de difícil acesso. Nós vimos isso nas últimas aulas. Algumas características desses quilombos, como é que o quilombo funcionava, tinham o quê? Tinham regras, tinham leis, certo? Foram algumas das características que nós vimos durante as nossas aulas anteriores. Aí nós temos também a questão dos povos fugitivos, né? Essas pessoas, eles não podiam fugir desse quilombo, porque se eles fugissem, outros grupos resistentes matavam essas pessoas com medo de que eles fizessem o quê? Contassem a sua localização. Vamos seguindo então a atividade na prática na página 26. Lá na página 26 do livro de vocês, ele vai dar um texto, né? Ele vai apresentar um texto para vocês. Esse texto ele vai mostrar como se fosse um acordo, um encontro entre um indígena e aí um colonizador. Para se aproximarem dos indígenas, muitas vezes as autoridades que representavam os portugueses realizavam um acordo com os líderes, que recebiam a denominação de principais, em troca de auxiliar as autoridades, tentando convencer os nativos. Os líderes, eles recebiam presentes e títulos, fortalecendo a sua autoridade entre os grupos. Isso também aconteceu com os muras, né? Eles faziam muitos acordos com os colonizadores, recebendo em troca aí mercadorias. O líder escolhido pelas autoridades portuguesas para realizar esses acordos, né, com esse grupo foi um nativo de nome Ambrósio. Ele não era um mura, mas se parecia muito com eles, pois trazia ossos de algum animal nos lábios, superior e inferior. Além disso, ele casou-se com uma mura e havia sido criado aí por esse grupo desde criança. Então, lá na primeira questão, né, ele vai perguntar o seguinte: qual foi a forma encontrada pelos portugueses para se aproximarem dos muras? Olha só, vamos lá. Qual foi a forma aí? Eles escolheram um indígena que possuía liderança junto aos muras e representavam aí a questão da comercialização, a troca de favores, de serviços, né? E em troca eles recebiam mercadorias. Na questão número 2, cite um elemento que demonstra que os muras se preocupavam em diferenciar-se dos outros grupos. Isso pode ser percebido por meio dos enfeites usados por eles. Eles carregavam junto com eles ossos de animais, se pintavam de maneira diferente, cada um deles tinha uma forma. Então, isso pode ser percebido por meio de enfeites usados por Ambrósio, que eram características dos muras. 2 ossos de algum animal nos lábios. Essa aí era uma característica desses grupos aí, ok? Então, aí uma fotografia. Na próxima aula, vocês vão fazer a página 23 e 24 de História de Rondônia. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula.